Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato para o momento empresarial. Está aqui comigo hoje o Paulo Tomás. Paulo, obrigado pela tua presença, advogado e tal, né, especializado nessa área empresarial, né, Paulo? E uma das coisas que se fala hoje com relação à advocacia, nesse momento, é se é de valor ou de preço. O que é isso? Me explica exatamente o que significa. Obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui novamente. O valor que a gente precisa dar na advocacia, nós, hoje, no escritório, nós prezamos pelo atendimento, a gente está chamando de um atendimento humanizado. Uhum. Ou seja, qual é a diferença entre valor e preço nesse atendimento na advocacia de hoje? As pessoas, o cliente, quando ele chega trazendo uma demanda para nós, a gente se preocupa com a necessidade que ele tem de ouvi-lo para poder fazer para ter um entendimento daquilo que ele precisa. E ali a gente começa a diferenciar se tu vai cobrar simplesmente um preço em dinheiro ou aquilo que tu vai cobrar tem de fato um valor. Que aí a gente começa a verificar o seguinte, o mercado da advocacia hoje tem bastante gente, né? Tem muitos profissionais. Quais são os níveis? Variados. As pessoas têm problemas? Todos têm problemas. Como é que elas solucionam os problemas delas? E quando parte para a área jurídica, para a área da advocacia, as necessidades são variadas. Em todos os segmentos humanos, você pode ter a necessidade da intervenção jurídica ou muitas vezes da intervenção, e aquilo que a gente já falou de outras vezes, de uma mediação, né, de um acordo, de uma conversa, de um diálogo. Para evitar um conflito e para evitar até um agravamento de certos conflitos, né? Não tenha dúvida, né? E a gente já falou sobre isso também, questão de tempo, né? Num conflito judicial. Então, tudo isso é a porta de entrada. E hoje, nós entendemos que, por exemplo, as pessoas, no Brasil a gente não tem esta cultura ainda. Mas na advocacia a gente pode criar essa cultura e a gente vê que tem muitos colegas, inclusive escritórios grandes em todo o país fazendo. Por exemplo, nós cobramos a consulta. Nosso escritório cobra a consulta. Por quê? Porque a gente vai se dedicar 45 minutos, 1 hora, e hoje a gente tem a facilidade de, a gente pode convidar para ir no escritório. Então nós temos um ambiente para receber, né, os nossos clientes. Nós colocamos à disposição a nossa ida, a ida do advogado para conversar com a pessoa aonde ela quiser. E hoje nós temos o mundo virtual também, né? Eu tenho feito, seguramente, abri minha agenda, tenho feito de 1 a 2 reuniões virtuais por dia, ou no Meeting, né, ou inclusive no WhatsApp. Paciência, porque é a ferramenta ou são as ferramentas que a gente tem. Mas isso ajuda. Então, esse entendimento do problema do cliente, e muitos deles, a maioria deles, está entendendo isso, que vale a pena ele investir, porque é um investimento, não é um custo, não é um gasto, é um investimento, vale a pena um investimento, para ele conversar com o advogado, para o advogado entender qual é a situação e mostrar um caminho. Porque pode ser que ele nunca mais volte, pode ser que ele não utilize, mas aquilo que e aquelas ferramentas e aquilo que tu alcançar para ele, que tu vai dizer para ele, pode ter certeza que isso vai influenciar ou na decisão dele de te contratar, ou inclusive na decisão dele de resolver o problema. E se isso acontecer, maravilha. E aí as duas partes ficam contentes. O profissional, né, que tem aquela bagagem, que se dedicou, né, para mostrar para o cliente qual é o caminho, ou um dos caminhos, né? E a gente tem uma característica. Nós não falamos aquilo que o cliente quer ouvir. Que ele precisa ouvir. Nós falamos aquilo que ele precisa ouvir. É verdade. Como é que vocês precificam? Nós temos aí a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma tabela de honorários e tal, né, que regula essas relações dos advogados com os seus, digamos assim, os seus clientes.
Como é que vocês precificam esse desempenho de vocês? Nós respeitamos e confiamos e acreditamos muito nesta tabela da OAB. Por quê? A tabela da OAB não é uma equipe da OAB que simplesmente precifica sem ter um conhecimento. Né? A tabela da OAB ela é fruto de uma construção coletiva. Né? A OAB conversa com os advogados, ela pergunta para os advogados. Então, ela entende e capta o que o mercado está cobrando sobre determinadas atividades. Né? Então, a tabela da OAB é uma tabela que tem os tipos de serviços, os tipos de atendimento, as áreas específicas. E nós nos balizamos pela tabela da OAB. Então, muitas vezes a gente mostra, inclusive, diz para o cliente, diz assim, olha, a tua necessidade, ela vai ter esse trabalho, vai dar essa dificuldade, esse tempo, e a gente faz um comparativo, e muitas vezes a gente apresenta para ela, diz, olha, a tabela da OAB é essa aqui, te serve? Se para nós, né, está bom, a gente mostra, né, ó, a tabela da OAB é essa aqui. E dependendo da situação, ok, mas dependendo da situação, tu parte para uma negociação, né? Que aí não envolve, por isso que eu volto, não envolve preço, envolve valor. Né? Porque, então, a tabela da OAB, ela é justa no sentido de oferecer a oportunidade do cliente avaliar e do profissional avaliar. Né? Mas a gente sabe que esse valor, esse atendimento e o preço que ele vai pagar, hoje, a advocacia hoje é do acolhimento, é do entendimento e para prosperar, tudo isso vai para o advogado, vai para o escritório, porque qual é a relação hoje, Silvio, entre o advogado e o cliente? A relação dele é de prestar um serviço e de resolver o problema dele. Se vai conseguir, muitas vezes no judiciário, é complexo. Então a gente tem que ser sincero e honesto com tem que ter uma relação de honestidade com o cliente. Que tem essa questão da relação de preço de vocês, pelo trabalho que vocês realizam, a questão do valor do serviço, mas também a questão do valor humano, do ser humano que está ali, né? Como é que vocês pesam essas coisas todas? Assim, nós temos uma característica que para além do atendimento, dessa consulta ou do acolhimento do cliente, entender o problema dele, conversar com ele, dar andamento caso ele faça a contratação. Então, se ele faz a contratação, a gente vai adotar o cliente e o seu problema. Não para carregá-lo, para resolver. Então, isso é importante. Mas muitas vezes a gente tem reuniões, conversa, encaminha uma determinada solução e aquela pessoa não vira o cliente. Mas até nessas relações a gente procura manter contato, né? Por uma forma que nós administramos o escritório, de inclusive perguntar se o problema continua, se ele resolveu o problema. Se planta uma semente ali também, né? É importante isso, né? Exatamente, se planta uma semente, mas a atenção, a advocacia, o advogado, nós entendemos que ele precisa dar atenção ao cliente. Né? Atenção ao cliente, atenção àquele problema que o cliente está trazendo. Muitas vezes se encaminha numa consulta, muitas vezes ele não volta porque foi lá e resolveu, e muitas vezes ele vem para que a gente possa fazer o trabalho, fazer aquilo que deve ser feito. Para encerrar, eu normalmente vejo assim, a atuação de vocês, no caso desse, né, nós sabemos que você chega no cliente, muitas vezes chega fragilizado lá, e assim como ele vai no psicólogo, o psicólogo ouve ele e tal, né, ele sai dali, muitas vezes ele precisa ser ouvido, conversar, trocar essas ideias. E por isso que muitas vezes ele sai dali já com pelo menos a visão de resolver o problema e resolve. Aí que está, né? Eu tenho certeza absoluta, se os colegas que estão nos ouvindo, aqueles que estão estudando, né, direito e aqueles que já necessitaram de um atendimento, né, de um advogado, o advogado com certeza ele precisa ouvir. E nesta fala do cliente e ouvir do advogado, as coisas começam a ficar mais claras, mais transparentes. Por quê? Porque um está falando, o outro está ouvindo, e como não é só alguém fala e o outro só escuta,
tu consegue ter uma simbiose ali, uma troca de ideias, uma troca de informações, isso cresce as pessoas, né? Faz Abre com que visão também, né? abre Abre visão. atenção. Então, aqui, e o problema, imagina um problema de família, né? Imagina um problema no trabalho, imagina um problema de patrimônio das pessoas, que hoje a gente está vendo muito isso, a preocupação, né, para que o seu patrimônio seja protegido. Mas e o problema familiar? A hora que a pessoa chega um problema familiar e te expõe ele, ela já está desabafando. Claro. E tu está ouvindo, pensando e para encaminhar uma possível solução para ela. Humanizar o atendimento na advocacia. Perfeito. É fundamental. O advogado também dá uma de psicólogo. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Acho que foram importantes essas colocações, esse esclarecimento, né? Porque, na verdade, o objetivo do programa é exatamente isso, despertar a atenção e, de certa maneira, mostrar, né, o caminho a seguir, dependendo do problema que o pessoal tem aí, tá? Um abraço, Eu que obrigado. agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima.